É isso aí, galera. Começando aqui mais um Anônimos. Hoje aqui com um convidado de muito tempo de América. Vai ter várias histórias aqui para contar pra gente. E já vou estar apresentando ele, mas antes eu queria dizer para você aí que se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa aí seu like, deixa seu comentário. No último vídeo do Júnior, eu vi lá que surgiu vários comentários. Isso é muito bom porque faz com que o canal cresça, né? Faz com que o canal cresça e o que faz com que o canal também seja divulgado, beleza? Aqui na câmera, caraca, aqui ó, na câmera 3 aqui o Fabão. Mais uma vez, boa noite. Belezinha. E aqui na câmera 1 é o Marcos, mas daqui a pouco ele vai falar sobre ele, ninguém melhor do que ele para falar sobre ele, óbvio. Mas antes disso, ô Marcos, você tem alguma música que você gosta, ou hino? Hinos, rapaz, você tem algum? Você tem alguma específica assim que eu vou colocar na vinheta, em sua homenagem? Recentemente tem um hino, né, da nossa igreja que me tocou muito, porque a minha filha cantou no dia da gravação no estúdio, na TV Novo Tempo, no Quarteto Altos do Rei. E a música é Jesus Precisa Voltar. Beleza, então olha só, Jesus Precisa Voltar. Vai estar na vinheta aí com os Anônimos e você não sai daí que já a gente está de volta com o Marcos e o Fabão. Beleza? Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Beleza, olha só, de volta, agora sim, agora a gente vai trocar uma alta ideia aqui com o Marcos. O Marcos, cara, obrigado por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o Júnior fez a ponte. Aliás, o Junão, obrigado, viu? Você é o cara, velho. Ele falou pra mim assim, não, esquenta a cabeça não que eu vou arrumar altos convidados pra você e vai bombar o negócio agora. Valeu, Junão. Você é o cara. Mas, ô Marcos, eu queria primeiro aí que você se apresentasse, né? Daí você fala pra gente quanto tempo você mora, da onde você vem, né? O seu nome, quem é você, o que você faz aqui na cidade. Rapaz, eu vim aqui em Richmond já há muitos anos, né? Eu vim para estudar. Naquela época, quando eu vim aqui no Brasil, do Brasil, era muito fácil, né? Pegar um visto, né? Eu vim aqui estudar, então vim para cá, tive essa oportunidade, tinha muito poucos brasileiros aqui na Terra, né? Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, a Broad Street terminava ali na Gaskins. E o resto era tudo fazenda, né? Caramba. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos, verdade. Mas vim pra cá e tudo, aí, né? Casado, com filho, né? Tive 2 filhos, né? Uma filha, a Sarah Elizabeth, e o meu filho, Mark Andrew. Né? E eu moro aqui em Henrico mesmo, né? No West End. Você morou aqui no Henrico? Várias toda vezes a vida? aqui. Não, quase todas as vezes. Teve no momento daquela explosão do mercado da Bolsa de Valores, né, e da Bolsa de Imobiliária, né, que para nós foi a crise de 2006, mas estourou em público em 2008, né, quando as pessoas começaram a sentir o efeito do problema na Bolsa sobre aquela bolha que explodiu, né, eu fui transferido, né, eu peguei uma outra empresa porque a minha faliu. Um belo dia eu cheguei em casa e falei, acabou, não tem mais emprego, né? E a empresa faliu e eu fui, peguei um outro emprego para essa empresa que eu estou até hoje, né? Para Freddie Mac, que é lá em Tyson's Corner. Então, para vocês terem uma ideia, eu viajo todo dia. Todo dia você faz o trajeto? Para lá, não é? Dá o quê de tempo, mais ou menos? Dá 2 horas, 1h40, 30, dependendo do dia, porque nós temos aquele Easy Pass, né? Então a gente vai pela pista rápida e chega mais rápido. Mas é lá que eu trabalho. Só que já fazem mais de 2 anos que eu não vou à minha empresa. Isso é o quê? Perto de Washington? Que bom, né? Pro norte ou não? É perto de Washington, fica no Beltway da 495, da 495, aquele cinturão, né? E a empresa fica ali localizada em Tyson's Corner, que é onde tem aquele shopping famoso, que a mulherada eu gosta. sei, eu conheço a região. Tem restaurante brasileiro Cara, você ali. vai longe, todo dia você vai. Mas já tem 2 anos, né, que não precisa ir mais todo dia, né? Que você graças a Deus. 2 anos. Eu perdi já a noção de que era
não dirigir, né? Porque na empresa da Audi Carro, ela provia carro pra gente, essas coisas todas, e eles, né, o carro, eles pagam, provê tudo, mas esse transporte, esse perda, essas 4, 5 horas por dia que você fica fora da sua casa, longe da sua família, é uma coisa que eu, né, Não é fácil, não. senti um pouquinho, já depois de 15 anos agora, né, 16 anos, é meio pesado. Ah, beleza. Bom demais na conta. Mas aí você tá falando aí da crise de 2006, né? Eu cheguei em 2005, né? E Você a trouxe Broad Street, a Broad Street já tava ali na onde tá os cinemas ali, Cinemas, né? Já tinha o mall do George Pump, já tinha, mas ele ainda não era isso que é hoje, ainda não. Né? Você não tinha todas essas lojas, não. Hoje tá maior. E agora você já vê que já passou o mall, né? Já lá vai subindo. Tá, a coisa tá crescendo. Mas aí você tava falando aí da crise, eu também tive, assim, eu sofri muito, mas embora eu tinha acabado de chegar, ainda pra mim ainda era uma coisa assim, tipo assim, ainda tava melhor do que no Brasil. Você entende? Tipo assim, porque é diferente, você provavelmente já tava aqui, o quê? Há uns quase 20 anos? Por aí. Quase 20 Pegar a anos. época, pegou muita coisa boa, né? E pegar uma crise, você já veio meio sem saber o que tinha por ver, né? Por vir. Exatamente, Então você já pegou a parte ruim, E aí, depois veio só a parte boa, né? Exatamente. Aí às vezes eu ficava olhando e falava, caraca, velho, assim, lógico que 2006, 2007 a galera começou a dar uma chorada, né? Daí eu ficava olhando, caraca, tá, tipo assim, esse povo tá chorando o quê, entendeu? Tipo, eu tinha acabado de chegar do Brasil, país extremamente racionado, mas aí em 2008, 2009, aí eu fui sentir mesmo, porque já tava 3, 4 anos, aí eu comecei a sentir realmente o baque. Foi difícil. Você só perdeu a empresa ou chegou a perder? Porque muita gente perdeu casa também naquela época, né? Naquela época foi um período assim de muita provação para muita gente, né? Porque as pessoas tinham investido muito em muitas coisas. Nós tínhamos aqui não só construtores, mas tínhamos agora investidores, pessoas que compraram uma segunda casinha, uma terceira casinha Para alugar, para realugar, para reformar, esperando que o valor fosse subir, porque o que nós tivemos lá foi uma bolha, né? Uma supervalorização artificial do mercado. Ele não era sustentável. Então, e naquela época eu dava muita aula na MBA para pessoas que estavam tentando chegar aonde a gente chega em termos de mercado imobiliário. Eu trabalho no mercado imobiliário secundário, que é na Bolsa de Valores. Não é o mercado primário, as pessoas que compram e vendem casas. Né? Esse é o mercado primário. E lá, naquela época, a coisa estava muito crítica. Não é? E eu tinha escrito um papel para a MBA, lá de Washington, e esse artigo tinha um título interessante, né? Dizia assim, from double wide, não é? Falando da crise econômica que estava explodindo em inglês. Então, né, from countrywide to double wide, the impending doom of the mortgage system. Então, quer dizer, era de casinha pré-fabricada a Countrywide, que era a maior empresa de imobiliária daquela época, o fracasso do sistema imobiliário que está vindo. O título não me ajudou muito. Porque na época eles acharam que era muito pesado, mas todas as matemáticas da época estavam apontando para uma explosão. E as pessoas não queriam que essa explosão acontecesse, porque todo mundo vivia da explosão. E aí eu, graças a Deus, né, tive esse problema com a minha empresa, que foi um problema no mercado secundário, e aí a empresa começou a dar sinal de falência, nós fechamos a divisão e eu perdi o emprego e vendi a minha casa e fui para um outro local. Eu vendi a minha casa antes do período da bolha explodir. Então eu vi o sofrimento, mas não passei porque eu saí de lá e fui trabalhar nessa empresa que eu trabalho agora, em que essa empresa alugou uma casa para mim, para eu trabalhar. Então eu fugi daquele período. Aí depois, quando achei uma própria casa para mim, etc e tal, aí eu assumi as coisas. Então, quer dizer, eu fugi um pouquinho daquela bolha e fui para uma outra cidade, né, chamada Leesburg. Lá no canto lá de... Aqui mesmo, Virgínia? Aqui mesmo, ainda é Virgínia, ainda mas Virgínia. É mais para um lugar assim mais de fazenda, mais roça. Tranquilo, mais afastado. Né? Virgínia já é bem roça, né? Então você foi para um lugar mais roça ainda, imagina.
Mas me conta aí, ô Marcos, como é que foi a sua chegada aqui? Porque, pô, eu cheguei, já foi muito difícil pra mim, né? Porque quando eu cheguei aqui não tinha tantos, ainda não tem tanto brasileiro quanto, por exemplo, no norte e no sul aqui da América, né? Parece que é onde tá mais concentrado. E ainda não tem tanto, mas hoje já tem mais do que quando eu cheguei. Né? Aliás, pelo menos eu vejo chegando mais brasileiros, né? Teve uma época que teve, por exemplo, quando eu cheguei, chegou muito brasileiro, mas depois, com a crise, muitos foram embora. E então aqui ficou com muito pouco brasileiro. E agora eu vejo que está chegando de novo, mas ainda acho que está meio longe ainda de ter a quantidade que tem no norte e a quantidade que tem no sul aí, Flórida, né? De Geórgia para frente, os brasileiros concentram mais e penso que de Nova York ali, New Jersey, Connecticut, Boston. aí os brasileiros, né? Massachusetts ali, Framingham. Acho que os brasileiros eles se concentram mais ali. E você chegou aqui na Virgínia. Como que foi isso então? Sem brasileiro, sem nada tinha aqui? pouco Como é que brasileiro, né? A gente tinha aquela meia dúziazinha, dava uma classinha da escola sabatina nossa lá da igreja, assim, um pouquinho de pessoas. E o que aconteceu foi que ao longo dos anos, né, a gente teve vários ciclos, né? Por exemplo, teve ciclo de influxo de brasileiros, né? E o que ajudava o influxo de brasileiros era a ajuda de outros brasileiros. Né? E isso foi uma coisa interessante, porque Atlanta, por exemplo, você tinha problemas de brasileiros explorando brasileiros, na Orlando e Miami era complicado, em outros lugares difícil, no norte, Nova York, né? trabalha e tal, e não tinha. E as pessoas começaram a ver em Richmond um refúgio daquela loucura do trabalho, porque as pessoas estavam vendo que os dólares não é tudo na vida, né? Sim. E aí nós vimos assim vários ciclos, mas começou assim mais ou menos no período de 97, 98 para frente. Foi 98 que começou a esquentar mesmo. Foram quando nós tivemos assim uma outra abordagem com relação à vinda do brasileiro, que eu acho que contribuiu. Não estou dizendo que é o único fator. Tiveram outro, dos que é a fatores, consideração, claro. etc. E tal. Porque obviamente tem o fator da cidade em si, que não é glória para ninguém, mas são a possibilidade de trabalho, a disponibilidade com imigrantes que ainda não tinha, porque Virgínia não é uma cidade de imigrante, né? As pessoas... Não é estado, né? Virgínia não é um estado. É muito interessante isso aí. Isso é uma coisa interessante que você está falando, porque quando eu cheguei em Virgínia, eu tive essa não vou dizer sacada, não, eu tive essa impressão. Visitando o norte e visitando o sul, eu pude observar que havia uma concentração maior de brasileiro. E Virgínia, ela não era um estado assim tão pró-imigrante. E aí eu perguntava, por que os imigrantes estão vindo para Virgínia? Entende? Então talvez acho que você vai ter Não, mas é uma coisa interessante, porque você já ouviu algum brasileiro falar assim, olha... eu tô indo pra Virgínia do Brasil. Não tem brasileiro que tem uma história de sonho pra ir pra Virgínia. É verdade. Ele capota, ele sai, ele pousa aqui de paraquedas. Por quê? Porque ele foi pra um lugar, foi pro outro, e as coisas não foram como eles imaginavam, não era como eles entendiam, e até que alguém aqui falou, olha, por que você não tenta Virgínia? Porque é um lugar gostoso, pra família é excelente, não tem assalto, não tem seguro, as casas ficam tudo abertas, os terrenos são enormes e é barato aqui. Né? Verdade. Virgínia tem um dos então, impostos. Você acha então que tipo assim, essa autoexploração que é da nossa cultura, né? Acho que a nossa cultura tem, infelizmente... Ela acabou empurrando porque assim, o cara chega lá, por exemplo, vamos colocar, o cara vai pro norte, chega lá no norte, que 100 mil brasileiros, né? Então você tem um campo mais disputado, talvez o cara não vai conseguir se sobressair aí. Então ele começa a explorar, então de repente Virgínia é aquele lugar, você acha que o cara acaba vindo pra cá por causa disso daí, tipo... com certeza. Com certeza, porque você tocou num assunto muito interessante. Veja bem, à medida em que os estados, as cidades e os locais, né, onde tem concentração de brasileiro, começam a aumentar, eu sempre costumo dizer que vem junto com o crescimento as idiosincrasias, que são as coisas de cidade grande. Só que no meio brasileiro, são as idiosincrasias do imigrante brasileiro, como se fosse uma formação de um lugar maior com os seus problemas. Cresce a população e crescem também os problemas, os interesses,
não é? Os custos, as oportunidades também, não é? Concorrência, né? Concorrência. Então, todos esses fatores começam a embolar. Que tem mais de um fator que chamou a atenção do brasileiro para virar Richmond? Claro que tem. Tem vários. Tem pessoas que eram parentes, começaram a chamar parentes, amigos. Tem pessoas que tinham igrejas, né? Começaram a vir por causa da igreja. Tem pessoas que tinham possibilidade de empregar outros, aí estavam precisando, aí eles vieram. Sim. E tem vários fatores, né? Mas o que realmente ajudou aqui em Richmond foi o fato de que naquela época o espírito, e isso é uma coisa aqui que eu, né, quero tentar explicar assim muito suavemente, porque parece que a ideia do compatriota era diferente. Você acha que hoje mudou? Eu acho que mudou um pouco. Não sei para qual extensão, não sei de qual forma, não sei até onde. Mas você percebe que existe uma diferença. Os problemas de hoje não são os problemas de 10 anos atrás, e não são os problemas de 20 anos atrás. 20 anos atrás a gente estava falando em ajudar as pessoas, em auxiliar, etc. e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Uma pessoa que chegasse aqui em Richmond, em 98, 97, por aí, né? Ela ia para a igreja, num culto de oração, o pastor anunciava lá, tem uma pessoa nova aqui que chegou agora, né? Essa pessoa está aqui e tal, apresentava, introduzia a pessoa. As pessoas começavam a oferecer casas para essa pessoa nova. E uma falou assim, ó, eu tô com uma casa aqui, eu vou dar para você, outra pra você. A pessoa saía do culto com empregada. Não é? E outro chegava e falava assim, olha, tem um carrinho aí, rapaz, tá meio mais ou menos assim, não sei se fica bom, mas você usa ele por enquanto aí, se eu precisar eu te peço e tal. E a pessoa tinha assim. Então o espírito, eu acho que de ajuda, de envolvimento com o brasileiro, pelo brasileiro, por causa da similaridade do compatriotismo, era um pouco diferente do que é hoje. Porque hoje eu recebo telefonemas de pessoas falando de outros problemas que eu nunca tinha visto antes. Você não acha também que, ainda dentro desse assunto aí, você não acha que talvez os Estados Unidos é um país muito capitalista, né? Bastante. Muito capitalista, né? Então talvez você não acha que as crises, né? Eu não vou dizer só aqui nos Estados Unidos, acho que a crise mundial, né? Financeira, vamos dizer assim, não faz com que essas pessoas, com que nós, né, às vezes muda a mentalidade ao invés, tipo assim, porque realmente é complicado hoje, a pessoa chega aqui, ela pensando by yourself, né, tipo, ó, eu preciso eu tenho que me ajeitar, eu tenho que me arranjar, então a gente acaba ficando um pouco meio egoísta, né? Certo. Você acha que tem alguma coisa a ver, tipo assim, a crise, entendeu? A busca por dinheiro faz com que a gente fique um pouco meio egoísta? Totalmente, eu acho que realmente tem tudo a ver. E o que isso faz com o comportamento das pessoas é que eu acho que tem mudado durante esses anos todos. Porque o que acontece assim? Crise todo mundo tem e sempre teve no planeta desde Caim e Abel. É verdade. Mas a forma com que as pessoas lidam com essas crises realmente é diferente. Por exemplo, você falou do capitalista, né? Aqui é o país de fazer dinheiro. A mentalidade é essa. Se você trabalha duro, você recebe. Eventualmente a coisa acontece, né? O preguiçoso aqui não tem muito sucesso, não tem lado. Porque o trabalho bate na porta, não? Não. Não bate, né? Você tem que ir atrás dele. Né? Então, quer dizer, enquanto isso aí tem esse fator de aflorescer as oportunidades, como as pessoas lidam com essas oportunidades no mercado com os outros brasileiros é que modificou muito de um tempo para cá. Então eu não sei se a característica capitalista do americano entrou no brasileiro e começou a ser aplicada para o próprio brasileiro, de brasileiro para brasileiro. Entendi. E a situação começou a ficar um pouco mais diferente, um pouco estranha, né? Então eu penso que realmente mudou, sem contar que muitas pessoas vieram de uma geração mais nova com outro valor, com outra educação, com outro parâmetro que talvez quem é um pouquinho mais velho, na nossa época a coisa era um pouco diferente. Totalmente diferente. Então, quer dizer, se colocar todos esses fatores dentro de um bowl, acho que dá uma bela de uma salada, né? Eu acho que a gente está um pouco meio perdido, né? Você falou uma coisa aí, principalmente a geração, né? Eu não sei quantos, provavelmente você já deve estar acima dos 50. 60. Pois é, então. Eu tô quase chegando aos 50 já. Então,
eu não tô tão longe assim da sua geração. Acho que ainda peguei. A gente pegou o século passado, né? A gente pegou um pedaço do século passado, né? E então nós fomos aquela geração que viveu. Isso é uma coisa que eu fico pensando. A gente é aquela geração que viveu sem esse aparato, sabe, tecnológico. Nós vivemos um bom tempo. Eu vivi mais de 2 décadas da minha vida sem esse aparato tecnológico, sem ter tudo isso nas mãos, né? Praticamente você tem um mundo nas mãos hoje. A gente está aqui na internet hoje e a gente vai para o mundo. Em 1990, na nossa época, não tinha como a gente fazer isso. Então a gente era muito... Havia uma restrição pra gente. Então a gente buscava fazer outras coisas. E os valores eram outros. E hoje, se você parar pra pensar, a gente é a mesma geração que foi criada naqueles valores, tendo que viver outros valores. Porque hoje o negócio mudou pra aqui dentro. Exato. Não sei se você já observou. Hoje parece que o embate não é mais na realidade, na vida real. Parece que o embate é só na vida virtual. E aí também vem uma outra coisa também, que na vida virtual, nesse embate, onde você pode falar o que quiser do quartinho da sua casa, parece que a gente fica um pouco mais corajoso também, né? Mais atrevido. Mais atrevido, exatamente. Então, assim, e aí a gente, por exemplo, a geração nova que está nascendo agora, já dentro disso, eu acho que eles vão lidar, eles vão aprender a se dar melhor com isso. Eu penso. Realmente, agora a gente está um pouco meio perdido. Acho que a gente está um pouco meio perdido. É porque com o advento da tecnologia, amplificou e muito a exposição das pessoas. E isso causou 2 coisas, né? Isso, coisa que eu observei com os meus estudos, né? Mas que foi não só o atrevimento público, né? Porque hoje em dia as pessoas estão falando de coisas, né? E se expondo publicamente de uma forma bem a exposição agressiva. é absurda, né? E aí gera crítica, gera com pessoas que não concordam, pessoas que discordam, enfim, coisas assim. Mas por outro lado, né, a gente teve o advento da tecnologia, fez com que a população tivesse uma retração no seu pequeno mundinho Bolhas, virtual. Né? As bolinhas, né? Que as bolinhas, exatamente isso. E isso aí causou uma pequena desqualificação para desenvoltura com as pessoas. E aí é que eu acredito que, né, como a gente estava conversando hoje, antes de começar o podcast, que os problemas das pessoas começaram a ficar mais complicados. Por quê? Porque elas não tinham para onde ir, não tinham para quem falar, não tinham para onde dizer, não tinha como procurar socorro, não sabia quem dava socorro. E as coisas começaram a ter os seus efeitos, né, dessa tecnologia. Né? Na minha tese de doutorado, eu analisei a geração Z, aqueles nascidos em 95 para frente. E eles têm uma visão completamente diferente da geração, por exemplo, como o Millennial, ou uma mais antiga, como a geração Y. Eles têm uma visão que a empresa, por exemplo, na minha empresa, né, se alguém chegar e falar assim, na minha empresa, para procurar um trabalho, para controlar um trabalho, a pessoa que está procurando tem uma mentalidade, a pessoa que está dando tem outra completamente diferente. E essas duas não se conversam. E a mesma acontece na sociedade, né, na comunidade brasileira, não é? Com as pessoas, com vários fatores. E realmente isso que você falou é fatal, porque ela é real hoje em dia. Antigamente era só teoria, agora é realidade. E como é que essas diferenças, né, estão lidando? Né? Nós estamos enfrentando aí nossos probleminhas. Né? Eu acho que a sociedade contemporânea está vivendo uma época de perdição intelectual, assim. Eu acho que nós estamos meio perdidos intelectualmente, assim, porque as discussões que você vê hoje são discussões muito insignificantes, né? Você vê, por exemplo, você é de igreja, né? Então você vai entender o que eu tô falando. Assim, eu acho que se você quer enfraquecer o negócio, você divide. Você divide pode ir lá. Fica de boa, não, pode ir, tranquilo. E aí o que acontece? Na internet hoje, é exatamente isso que aconteceu. A sociedade está dividida. Cada um encontra o seu cantinho, a sua bolha,
né? Não sei se já observou, por exemplo, se aquele cantinho ali tá falando aquilo que me convém, então é ali que eu vou ficar. E aí cria-se um negócio muito complicado, que é aquela coisa, tipo assim, eu tô aqui, tô ouvindo algo que me contenta, tô ouvindo algo que me satisfaz, então eu não quero sair daqui. Então essa pessoa ela acaba não ficando aberta para ouvir outras opiniões, entende? Para tentar enxergar o outro lado. E aí, então a gente fica meio que perdido, né? A gente fica discutindo o mesmo assunto, falando das mesmas coisas e só se como se diz, se auto-valorizando, né? Vamos dizer assim. Então, tipo assim, é um negócio muito complicado, eu não sei. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhas, né? E aí eu vejo as minhas filhas hoje, a mais velha, quando eu tento dar algum conselho dos antigos para ela, não faz muito sentido. Ela, eu não entendo o que você tá falando. Você entende? Mas aí também eu vejo que ela já tem a bolha dela. Né? Uma menina de 14 anos, querendo ou não, ela já tá na escola, ela já tem os amigos, aí já tem o TikTok, já tem o Instagram, já tem essa bolinha ali, você entende? E aí você não consegue tirar essa pessoa de dentro da bolha para tentar inserir alguma outra coisa na vida dela, você entende? Embora, claro, que eu nunca vou deixar de tentar, e eu sempre bato firme mesmo na tecla. Mas eu tô falando assim, num contexto geral, parece que essa geração, ela não tá aceitando, ou ela não tem, como que eu poderia dizer assim, ela não tem condições, não é nem condições, ela não tem interesse, essa é a palavra. Ela não tem interesse em ouvir o outro lado, em escutar as coisas que realmente, de repente, poderia fazer com que a pessoa cresça. Isso aí é uma discussão muito grande no mundo acadêmico com relação o que desenvolveu, o que desencadeou para que se tomasse esse outro rumo e ficasse nesse isolamento. Não é? O que tem de errado em conhecer novas ideias, né? Novas pessoas? Por que não escutar outras opiniões? Né? A Bíblia diz, né? Provide tudo e retém o bem. Né? Mas verdade. O interessante é que assim, as pessoas se tornaram assim, né? Eu sou da Praia de Santos e eu só vou para a Praia de Santos. Né? Verdade. E o que a pessoa conhece é Santos, ele não conhece outra praia, outro mar, outro estado, outro país, não é? E as pessoas ficam limitadas entre as possibilidades dela. O que você falou é muito certo, porque isso aí acaba fazendo com que a pessoa fique o quê? Naquela visão de túnel, né? E aí sumiram as possibilidades. Sumiram as... Não é? Quantas vezes, às vezes, eu vejo uma pessoa, né, que está falando uma coisa assim, puxa, não penso em outra possibilidade de emprego, né? Aí a gente conversa um pouquinho, mas aí aparece um monte. Mas ela não vê, ela só vê aquilo, né? Então, o crescimento dos brasileiros aqui em Richmond. Né? Como que você vê o brasileiro hoje de Richmond? Porque você tem uma base, né? Você vê, você já está aqui há mais tempo, então dá para você. O brasileiro de hoje, você vê ele mais avançado? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Nos pontos positivos, o brasileiro ele foi assim mais entrepreneur. Ele começou a ver outros business. Antigamente era faxina. Faxina de manhã, faxina da tarde, faxina à noite, faxina de madrugada, era faxina. São diferentes formas da faxina. Né? E hoje em dia as pessoas começaram a evoluir, vão para construção, daqui a pouco estão abrindo empresa, daqui a pouco tem mármore, daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem isso, tem a mecânica do Júlio, depois e as pessoas começaram a expandir, porque a América é a possibilitadora dessa expansão. Sim. Por quê? Porque os business, a possibilidade, a oportunidade está aqui. Mas os brasileiros passaram um tempo assim meio amarrado. Por quê? Porque era um dinheiro rápido e fácil e muito bom. E era bom mesmo. Mas o que aconteceu é que tinha outros campos que os brasileiros tinham considerados e não exploravam. E agora começaram a explorar, realmente começou a aparecer. Mas eu ainda fico me perguntando quanto mais coisas podiam surgir, né? O que mais que os brasileiros podiam fazer no dia de hoje? Tem mais alguma? O brasileiro, por exemplo, podia aprender inglês, ser tradutor. Estou chutando, né? Mas é que as possibilidades, a beleza da América é isso, ela dá essa oportunidade de você inovar, crescer e tudo mais, né? E outro dia eu estava vendo um artigo de uma moça de um país, não me lembro o que era, um país, Irã, Iraque, alguma coisa assim, que ela resolveu fazer festinha para muçulmanos. Como é que é a festa de muçulmano? Não tem porco, não tem isso, não tem aquilo, tem... E nunca ninguém tinha pensado numa coisa dessa. E ela
descobriu que ela não tinha cliente nenhum, porque ela não usava a burca, aí ela resolveu usar a burca, arranjando um monte de cliente. Quer dizer, ela começou a desbravar, né? Ser uma desbravadora. Entrou em outra terra. Entrando de outra terra, abrindo campos de coisas que nunca ninguém tinha pensado, né? Quando eu cheguei aqui na América, o tchan era cuidar de velhinho, que dava um dinheirão, porque ninguém queria fazer isso, e era o lado secundário da faxina, né? Então, e a parte que negativa é que realmente eu acredito que poderia oferecer mais oportunidades aos brasileiros sem tanta, como eu diria assim, sem tanto egoísmo. Sem tanto egoísmo, sem tanto foco no lucro. Eu acho que é aí que o brasileiro podia estar um pouquinho mais na frente, né, na parte negativa. Se tivesse essa parte, acho que estaria um pouquinho melhor. Estaria um pouquinho mais tranquilo. Na sua época, os brasileiros eram mais solidários, você acha? Ou... Em termos de atividade com os brasileiros que nós convivíamos, sim. Esse era mais solidário, ele era mais... Por exemplo, aqui, eu me lembro de uma época que um jovem caiu de um andaime, né? Ele quebrou bacia, quebrou as pernas, etc e tal. Nossa, eram pessoas ali para visitar, dava... o camarada não trabalhava, né? Estava sem receber, ele estava sustentando a família no Brasil e tudo mais, e que não veio, né? E era diferente. As pessoas se uniam, né? Se reuniam, falavam da mesma coisa, tinham os mesmos... O problema de um era o problema de todos, quase. Podia dizer assim, né? Aí, hoje em dia não sei se está desse jeito, né? Assim, essa é a minha opinião, né? Uhum. Eu acho, assim, que vai ser... eu ouvi um cara fazer uma palestra uma vez e ele falou sobre o bola cheia e o bola murcha, né? Ele fala, assim, que a proporção de bola murcha é maior do que a proporção de do bola cheia, né? Bola murcha é aquele que chega perto de você, ele não quer te encher, só quer te esvaziar, entendeu? Exato. Então eu olho mais ou menos dentro desse parâmetro aí, assim. Você tem as pessoas que vai te ajudar hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem igual você, né, que tá disposto a ajudar alguém, tá disposto a dar uma força pra pessoa, acabou de chegar agora, a pessoa não tem nenhum conhecimento, então você vai estar ali passando a informação certa pra pessoa e tal. E você tem também aquelas pessoas que vai olhar pra você e dizer, tipo, cara, vou tentar sugar, é o chamchuga, né, vou tentar sugar o mais possível, enquanto essa pessoa não tenha nenhuma informação, porque o dia que ele tiver, o dia que ele conhecer a verdade vai libertar ele, não tem jeito. Essa que é a verdade. Mas assim, então, eu acho que tem uma proporção maior, assim, de gente que talvez é um pouco mais capitalista demais, né? O cara quer fazer dinheiro. Certo. Talvez o cara nem faz por maldade. Talvez o cara tá tão afissurado a fazer dinheiro e tem aquelas pessoas que realmente dedicam. Tá ficando pouco, mas tem. A única coisa que eu vejo nessa história, e você me lembrou de uma coisa interessante que eu ouvi há pouco tempo, é que, por exemplo, quando eu estava eu estava indo 2 anos atrás para a empresa, com o carro da empresa, né? Então a gente tinha uma Suburban, às vezes a gente levava 5, 7, dependendo do dia. E a gente ia bater o papo. E tinha 2 indianos no carro. E era impressionante como eles tinham uma unidade com um grupo deles, com a turma deles, né, que eu não via no brasileiros. Né? Eu falei assim, poxa, que bacana, né? Eles são ali, né, estão juntos, né? E os nossos brasileiros estão meio separados, né? Eu falei assim, como é que a gente pode fazer para que a gente fosse assim um pouco mais junto, né? Um pouco mais unido, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, os indianos são unidos, né? Os orientais são tudo unidos, eles são tudo lá, né? E os brasileiros, né? Como é que fica, né? Então, o meu sonho aqui para o brasileiro é que o Brasilzinho que nós temos aqui em Richmond fosse um lugar aconchegante de chegada, recepção de brasileiro. Para fazer o quê? Melhorar a própria vida do brasileiro, mas de uma forma. Eu acho que o brasileiro ele é muito assim de panela, né? O brasileiro tem muitos grupos individuais, eu não sei também as outras culturas, porque a gente enxerga de fora, a gente tem essa
E eu realmente eu não sei como que seriam essas outras culturas. Igual você viu ali um exemplo, eu também tenho os hispanos, por exemplo, eu acho eles assim também, mais unidos. Eles, já trabalhei com hispanos aqui, você vê que eles são mais entre eles não dá muita entrada pra gente também de fora não, né? O brasileiro, eu acho que ele é muito assim de panela. Se eu gosto de você, eu vou com sua cara, eu te ajudo, né? Aí tem muito essa de grupos, fecha grupo aqui, não generaliza, talvez, mas eu também não sei se a cultura deles também generalizam, né? Eu não sei se eles também são panelas também. Às vezes a gente viu ali... Talvez pode ser um interesse em comum, né? Que a pessoa encontra naquela panela. Mas eu ainda acho também que... Agora você falou, dependendo da ocasião, eu já vi casos aqui de pessoas precisarem e ser ajudadas. Entendeu? Eu já vi casos de serem ajudados e às vezes essa pessoa é ajudada e depois simplesmente some também, entendeu? Então é muito... Eu acho que também o brasileiro ficou mais um pouco com o pé atrás, esperto, e ajuda, dependendo da situação, fica um pouco com medo de ajudar. Eu vou ajudar esse cara aqui, daqui a pouco esse cara não tá nem pra mim, né? Questão de trabalho. Aqui o brasileiro tem muito medo de, vou arrumar um trabalho pro cara, o cara tá precisando, o cara tá ali. Aí o cara aprende a trabalhar, o que ele faz? Já sai. Aí a gente fica meio com... Não é que eu não acho errado, a pessoa tem que aprender e tem que evoluir como todos querem evoluir. Mas eu acho que talvez na sua época não existia muito isso, então as pessoas enxergavam menos. Tipo, posso ajudar porque eu não vou me arrepender. Então, com o tempo, as pessoas foram vendo que às vezes você ajudar demais, você perde de um lado. Né? Eu não tô falando que isso seja errado. Mas eu acho que as pessoas só estão mais preocupadas em ajudar. Verdade. Por exemplo, receber as pessoas em casa. Eu acho que antigamente acontecia mais. Hoje é mesmo. Porque aí depois você fez 1, 2, 3, sofreu ali e falou, opa, eu não vou fazer isso mais. Então tem isso. Não, tem esse lado, tem esse lado. Qual é a sua formação? Você falou que fez doutorado. Quando você veio, você veio... eu vim pra cá estudando. Você fez faculdade aqui? Fiz faculdade aqui. Ah, que bacana. E agora eu sou administrador de empresas. Ah, legal. Então, acho que assim, a nossa visão é muito particular, porque a gente sabe quem é bacana, quem ajuda, quem não ajuda. Então, a gente vê isso mais. Eu não sei, sinceramente, se as outras culturas são tão assim também. Não, você falou tudo. Você falou tudo. Tipo, pra você ver, né? Você falar assim, cara, a gente... Tipo assim, quando você chega e você não conhece o lugar... Talvez você chegue com o coração um pouco mais puro, vamos dizer assim. O coração um pouco mais amolecido. Então você vai lá e faz. Você vai lá e ajuda. Só que aí também tem as complicações, né? Por exemplo, eu já recebi pessoas na minha casa. Já morei com gente. Quando cheguei aqui, eu já fui recebido também. Entende? Agradeço muito também pela pessoa que me recebeu. E depois eu fiz. Só que... Quando você vai fazer esse negócio, entende? Existem complicações que você ainda não viveu elas. Verdade. E nem todo mundo tem estrutura para aguentar esse negócio. Verdade. Entende? Nem todo mundo, tipo assim, é meio que dom. Você falou cuidar de velho. Nem todo mundo tem dom de cuidar de velho. Entendeu? Tipo, o cara poderia me dar um dinheirão para cuidar de velho, eu não tenho dom para cuidar de velho. Cuidar de criança. Tem gente que é excelente para ser babysitter. Né? Tem gente que é babysitter, né? E tem gente que, cara, fala, cara, não quer saber de menino, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa paciência, você entende? Então, essa questão de ajudar, ela é muito complicada mesmo. Você faz sem saber, aí vem as complicações, aí depois você entra nessa, cara, não quero mais mexer com esse trem, você entende? E aí você vai ser queimado, entendeu? Você vai ser queimado. Talvez a pessoa não vai falar assim, mas já ajudou já ajudou 2. Porque você pode ajudar 10 vezes, né? Exatamente. Você ajuda 100. No dia que você falar, não vou fazer isso mais, aí você sai como ruim, né? Exatamente. Então, tem uma outra complicação ainda, Fábio. Por exemplo, tem gente, e você falou no início, tem gente que é ajudado e avança. E tem gente que é ajudado, cara, e ele folga, parece ele se que acomoda. Você tá atrapalhando mais a vida dele. Exatamente, você tá mais emperrando a sua ajuda foi tão pouca que depois tá precisando de mais, aí você já não pode ajudar mais, ele corre assim, pra outro. Tem gente que ele, tipo assim, ele se sente num ambiente muito confortável e ele não vai, entende? Tipo, tem muitos exemplos. Então, assim, aqui. Hoje, eu, claro, né, dentro das minhas condições, o que eu puder fazer, eu faço. Mas eu gosto de colocar limite nas coisas, sabe? Tipo assim, cara, olha, exemplo, né? Tá bom. Você vai vir, vou te dar um lugar pra você ficar aqui, caso eu tenha, claro. Mas é o seguinte, é tantos dias.
Porque, tipo assim, na minha experiência de América, eu já sei que tantos dias dá pro cara Se virar. se virar. Tipo assim, não, tantos dias dá pro cara arrumar um serviço, dá pra ele fazer as correrias e de repente, pá, tá ele tocando a vida dele e você vai dando aquele suporte ali por fora e tal, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o maior erro nosso é não colocar limite nas coisas. né? Não é? Tipo assim, lógico, eu acho que a gente também você tá falando mais assim, voltado pro pessoal daqui, lógico, né? Tá pela experiência que você tem. Certo. Eu não vi muitos casos aqui do tempo que eu tô aqui, tô 6 anos, de pessoas ao meu redor necessitar de ajuda. Eu não vi. Vi recentemente umas 2 vezes, fulano aconteceu isso, perdeu o marido, não sei o quê, precisa... Eu vi uma... De uma parte das pessoas que estavam ali ao meio, porque às vezes você nem fica sabendo também, né? Então é por isso que eu falei da questão da panela, depende de onde tá chegando, né? E eu vi uma sensibilização dessas pessoas e ajudaram. Lógico que na medida do possível, né? Uma coisa que eu acho bacana é que eu também não sei se as outras culturas têm isso. Às vezes, tipo, não aqui, mas às vezes em Boston, no Facebook. Fulano morreu, nós estamos fazendo uma vaquinha para levar o corpo pro Brasil. Todas que eu vi atingiram a meta, $10 mil, $20 mil. Então, tipo assim, né? Eu não sei, não sei te falar se as outras... Eu acho que também faz. Quer ver um exemplo? Pedindo na rua. Eu não sei se vocês são. Tem muita gente que é a favor e contra, né? Desde o Brasil. Quando eu passo, se tiver alguém pedindo, se eu tiver, eu não sei. Parece que o cara tá pegando dinheiro de mim, assim, que eu dou. Eu Eu não sei por quê. Não sei te falar. Não sei se é certo, não sei se é errado. Desde o Brasil. R$2, R$3. Se eu tiver, eu gosto de. E esses dias mesmo ali tá tendo muito aqui agora. Não sei se vocês já repararam. Eu até parei ali perto da Flor da Coca, eu sempre passo ali. 10 anos, toma. Tipo assim, eu não vejo muitos americanos fazer isso. Pelo menos no momento em que eu estou passando, eu não vejo eles. É igual eu tô falando, não sei se é a cultura deles. Eu acho que nem poderiam estar ali pedindo, né? Sim. Porque eles têm como ter ajuda, eu acho. Tem até placas que falam. Tem placas, né? Mas não dá, né? Não vou generalizar também, sou eu. Mas eu acho que também lá no Brasil, pelo que eu lembro, eu acho que os brasileiros são mais mão aberta, assim, em ajudar um cara que tá ali no sinal. Pelo amor de Deus, eu não tô generalizando, mas eu já percebi isso, eu não sei se vocês perceberam. Eu não vejo, no tempo que eu estou ali, eu não vejo ninguém nem abrir o vidro pra dar. Eu nunca vi. Mas, tipo assim, pode ter exceções, né? Às vezes, nos momentos em que eu passei, eu não vi. Mas eu gosto de ajudar e eu sei que lá no Brasil muitas pessoas, esses caras de sinal lá no Brasil se dão bem, porque o povo dá. Aqui eu já não sei, estão ficando, então acho que estão ganhando, né? Porque eu não vejo, mas eu acho que estão ganhando. Mas essa é uma discussão muito boa, porque, tipo, cara, esse é um assunto que dá pano pra manga, né? Porque, por exemplo, só tô colocando o problema, eu também dou, cara. Entendeu? Eu sou, tipo assim, eu gosto de fazer a média. Eu sou um cara assim, eu olho, eu fico com dó, entendeu? Eu gosto. Eu fico com dó. Mas depois eu fico assim, caraca, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Você fica com esse pensamento. Só Deus Por quê? Porque todo dia quando eu venho trabalhar, cara, isso já faz 1 ano. Tem as mesmas pessoas. 1 ano. Esse cara, ele fica no sinal. De vez em quando eu passo lá, dou uma bugeda pra ele. Mas aliás, já tem mais de ano. Ele fica no mesmo lugar, pedindo todo santo dia. Tipo assim, eu saio de casa, tipo 7 horas da manhã, eu tô passando lá. Ele já tá lá já. Tipo assim, é mais que um trabalho, né? Cara, o cara fica ali todo dia. Eu passei hoje lá, hoje nevou. Não tô brincando, cara. Eu até pensei assim, será que aquele cara vai estar no sinal hoje? Cara, o cara tava lá, velho. De blusa. É mais do que um trabalho isso, né? O cara tem horário. Eu pensei, mas não seria legal se esse cara consegue fazer isso? Será que esse cara não daria conta de trabalhar? Entende? Porque olhando ele fisicamente, eu não vejo nenhum problema. Né? Mas é claro que o problema provavelmente deve ser para quem... Eu sou evangélico, então assim, eu creio que o problema é espiritual, entendeu? Eu já levo um problema. Mas naturalmente, olhando assim a olho nu, você não vai ver nenhum problema. Você vai ver o cara, beleza, obrigado, embolsando, obrigado e tal. 1 ano. Então, às vezes eu me pergunto, será que a gente não tá alimentando? Será que eu tô alimentando a desgraça desse cara? Porque quanto mais as pessoas ficarem dando pra ele vai ficar ali, cara, imerso. Não é? Ele vai ficar naquele ponto, ele nunca vai avançar.
Entende? É complicado. A gente É não sabe complicado, até entendeu? É o complicado, é quanto uma isso é situação. bom pra ele. Pra mim, por exemplo, pra eu não. Pra mim, Eu pra mim seria prefiro ruim. ir pra construção, É. bater martelo, do que ficar ali parado num sinal pedindo, entendeu? Aí a gente também não sabe. Igual você falou, às vezes ele não tem Eu condição não sei, vai espiritualmente, saber, às vezes talvez ele o não. cara tem algum problema. Mas tem eu já alguma pensei doença, nisso também, que Aham. eu passo, eles estão antes de mim. Então, por exemplo, eu tô acordando num horário para ir trabalhar, eles já estão ali batendo ponto. Quer dizer, esses caras estão disponibilizando mais horas do dia até do que eu no trabalho, porque eles já estão ali cedo, quer dizer, são compromissados, né? Em estar ali seria mais fácil, talvez, estar trabalhando, né? E aqui tem mercado, né? Às vezes no Brasil também tem esse problema das pessoas não Provavelmente ali as terem drogas, condições de ter um um- emprego, às vezes vai vender uma água, vai fazer alguma coisa que eu ainda acho mais bacana do que a pessoa só pedir, né? Vender uma água, igual agora neve, pro cara limpar ali um rodinho, chegar, ó, no Brasil tem muito isso, no Brasil os caras não ficam pedindo à mas aqui eu toa. acho que é proibido, Hein? né? No Eu acho que é Brasil os caras não proibido. ficam pedindo à toa, jogando que é uma proibido. bolinha ali, fazendo malabarismo. Aqui não, aqui os caras só colocam a placa assim, tipo, precisa de No ajuda. Brasil tem o flanelinha, aqui tem o raspador de linha. Mas eu acho que aqui é proibido, né? Eu Deve acho que ser, aqui o cara porque não eu pode nunca vi chegar ninguém no seu fazendo. carro e tocar no seu carro e Ah, não mexer, pode, você não. entende? Eu acho que tem... Tem os Aí, limites. aí, Ah, já, então é por aí isso. já seria tipo crime, talvez o cara poderia ter alguma complicação caso Ah, eu ele não sabia, avance e tal. Mas eu acho que o problema é espiritual e vícios também, né? Tem muitos vícios, né? Muitos vícios, o cara precisa de. O cara não dá conta de trabalhar, então ele pede ali pra poder alimentar os vícios dele. Não dá pra julgar, velho. Eu acho que a questão da ajuda também, ô Marcos, igual há muito tempo você tá aí, há muito tempo você ajuda, a gente, né, conversou um pouco antes, bacana, depois você até falou que poderia citar alguns exemplos, Certo. porque acontece às vezes da pessoa se acidentar, a esposa ter filhos, não ter condição de trabalhar, né? Mas eu acho que muitas vezes também tem muita gente que acaba, nesses casos de acidente ou coisa, tem outras situações que eu acho que as pessoas de tanto, igual você tem muito tempo ali ajudando nesse meio, acaba pegando coisas que a pessoa vai desanimando. É como tudo na vida desanima. Às vezes até você tá indo na igreja, às vezes tem aqueles problemas, a pessoa desanima de ir na igreja, ajuda. Então acho que as pessoas vão ficando calejadas às vezes e acaba pisando mais no freio. Aí já ajudei muito, mas agora eu não tô ajudando mais. Aí outro já ajudei muito. Né? Aí então a gente olha o hoje das pessoas não estão ajudando mais, mas já ajudaram muito, né? Isso também já é uma coisa da nossa cultura. Às vezes deu uma parada. Mas eu acho que também pode ser mais unido. Isso aí eu acho que pode ser mais unido. Eu lembro, por exemplo, de uma época, né? Minha filha era pequena, ela tinha uns 7 anos, que eu ajudava uma homeless, uma mulher que estava parada ali naquele farol. E eu sempre passava por ali e tudo, né? E era ali na Rota 1 com a perna. Naquele farol ali. Do lado de cá tem um posto, ali tem, né, a igreja católica tá aqui. Depois, então, naquela quebrada. E um dia, né, eu passei lá e ela tava lá. E eu não contei pra minha filha que eu já conhecia. O nome dela era Britney. E ela tava lá e tal, sentada, né, com um copinho lá, com calor tremendo, né? Dava dó, né? Porque uma pessoa que se sujeita a ficar o dia inteiro, não é calor fácil, não. de torrar, pra pegar o dia, Ou no deve frio. ter alguma coisa, né? Tem que ter. Sim, né? E eu dei pra ela e não falei nada pra minha filha. Minha filha observou. Aí falou assim, nossa pai, quem que é essa moça? Coitada, tá pegando fogo e tal, não sei o que. Eu falei, pois é, filha, foi bem que você pensado, né? A gente passa ali, pega uma água e dá a volta no quarteirão. Pegamos a água e entregamos pra ela. E aí ela falou assim, muito obrigado, Marcos. Né? E foi embora. Minha filha ficou com aquilo na cabeça. E ela chegou e falou assim, pai, como é que ela sabia que você chamava Marcos? Né? Aí eu falei assim, que eu já tinha conversado com ela antes e tudo mais. E para ele falou assim, e daí? E conta pra mim quem que é a Britney. Né? E aí eu contei pra ela quem era a Britney, contei a história da Britney. Né? Que é a história de que às vezes as pessoas aqui na América, né, que é um lado ruim do país. Ela se entra numa situação de um ciclo vicioso em que ela não consegue sair sozinha. Sabe quando o pneu tá atolado e você acelera, e isso não adianta, por melhor que seja o carro, a melhor intenção que você tem, você não consegue desatolar. Você tem que ter um gancho que puxe você para fora daquele buraco. E aconteceu, foi com essa moça. Ela teve problemas com a família, teve problemas de droga, ela engravidou, ela estava grávida, sentada ali, estava crescendo ainda, né? E ela falou assim, olha, as pessoas não aceitam emprego de nada, eu posso pedir para lavar prato, falar, opa, esse é problema, porque ela vai
ter problema de saúde. E ela entrou nessa roda moinho. Mas era difícil de você ver. Consegui. E ela falava assim, ela era muito, muito simples, né? Ela falava assim, olha, só $5 para eu comer alguma coisa. Então, às vezes eu levava ela para comer esse tipo de coisa. E minha filha, aí eu expliquei para minha filha esse detalhe, né? E a minha filha aprendeu ali o valor desse tipo É bacana. de consideração com o próximo, né? E aí eu puxei a minha filha do lado, eu vou me alterar. Mas eu contei para minha filha quando eu fui mendigo nesse país. Eu tive um problema, um período, divórcio, feio, coisas, e perdi tudo, devendo assim de justiça uns $30 mil, e foi um negócio terrível, né? Que eu não, não recomendo para ninguém. E eu fiquei homeless. Eu não tinha onde morar, não tinha não fazia nada. Eu saía para Broad, da casa que eu estava vivendo de favor. Eu ia, botava um tênis, um sapato na sacolinha, eu ia até a Broad, procurava emprego e ninguém. E era num período, lá no começo dos anos 90, era um período que não faltava trabalho na América, estava sobrando. Tinha placas e placas e placas e placas. E Deus estava me ensinando uma lição ali. Sim. Eu não achei trabalho nem de dishwasher. Nossa. Sabe, é quando você passa por aquela coisa assim, você chega até o fundo do poço, atravessa um pouquinho e você fala assim, acabou. Na vida. E meu pai sempre foi muito bem de dinheiro. Minha família sempre foi muito bem. Eu podia ter ligado no meu pai e resolvido, mas eu falei assim, não, eu vim aqui, me meti nessa, agora vou sair dessa. E eu tive que aprender a dura lição, né, da vida. E não foi fácil se reerguer. Sim. Eu até tenho uma historiazinha depois que o Júnior vai gostar, que meu carro faliu. O motor do meu carro faliu no meio da desgraça. Sabe quando a desgraça é pouca? O carro, Meu né? carro faliu. Vai quebra. E aí eu tava indo, né, quando ele faliu, eu tava indo na casa do pastor, que eles tinham reunião lá, eu não queria ir, né? Porque eu não tinha gasolina para andar no carro. E o ponteiro de gasolina do meu carro tava para lá do fim, né? Tava quase Tava quebrando, tava quase quebrando o negócio, né? vapor. Quebrando o painel, né? E eu falei assim, aquele dia eu fiquei assim muito chateado, eu falei assim, bom, chega, né? Dane-se tudo e eu vou pra lá, mas se o carro parar na rua, eu largo o carro, aí eu vou a pé, se não tiver a pé, azar, se pra me atropelar eu morri. Sabe quando você tá naquela assim que você não quer, não tem mais, acabou. O que vier é lucro. E aí eu saí daquela reunião com uma moça, e eu não participava, né? Mas a moça tinha recebido um chocolate a mais e falou assim, e deu o chocolate pra mim. E eu falei, pô, isso é janta, né? Isso é chocolate. É energético, Eu não né? tinha dinheiro pra comprar um almoço, de janta, não tinha nada. E aí eu voltei pra casa, né? Pra lá, pro lugar onde eu tava morando de favor. E essa casa era a casa da velhinha que eu cuidava, falando de cuidar de velhinha, né? Eu tava cuidando de uma velhinha, enquanto eu tava estudando, né? Eu tava cuidando da velhinha. Aí acabou tudo, ela morreu, né? Morreu nos meus braços. E aí, lá se foi a renda. E eu entro na casa, depois daquele encontro lá, na igreja, eu entro na casa com aquele chocolate na mão, era um soufflé. E tinha 4 gominhos em cada linha, tinham 12 gominhos, quadradinhos, chocolate. E eu falei, como é que eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Que eu vou comer, né? Espaçado, né? Aí eu olhei, fucei nas coisas, e eu descobri que lá no banheirinho da velhinha, né, que tinha falecido, tinha uma vitamina. Rapaz, que eu abro a vitamina assim, né? Tinha 12 vitaminas. Aí eu falei, opa, beleza, né? Já tem um chocolate e uma vitamina para cada dia, dá para, quem sabe, dá para 12 dias, né? Não dá para ter 2 refeições num dia, né? E uma moça que me ajudou, ela me entregou no final do culto dessa igreja um saquinho de Ziploc, né? Com 12 castanhas do Pará. Então eu separei com aqueles remédios que tinha da velhinha, sabe aquelas caixinhas de remédio da velhinha, né? Sim. Eu coloquei ali, falei assim, bom, um chocolate em cada, né? Deu 12 soufflés em 12 dias. Aí eu coloquei mais uma vitamina em cada
e uma castanha do Pará em cada. Não. Então, por 12 dias, era o que eu tinha. Não tinha mais nada. Não tinha $1 no bolso, não tinha gasolina, não tinha nada. E aí eu fiquei naquela coisa. Eu falei, bom, deve ser uma resposta, né? Rapaz, comi aquele chocolate como se fosse caviar, né? E aí, passaram o dia, né? Voltei lá pro culto e tudo mais. Você acredita que no último dia, eu recebi um chamado de emprego, no último dia, na última caixinha, no 12º dia. E aquele chamado era de uma empresa que agora não existe mais, agora chama-se Best Buy, né? O maior comprador, mas naquela época a grande empresa era a Circuit City. Eu lembro. Você lembra da minha época. Então, né? Da minha época. me chamaram lá para ser, né, para oferecer seguro de aparelhos eletrônicos. Toda vez que você comprasse um aparelho eletrônico, você tem que empurrar um segurinho ali para se quebrar. E era um trabalho, horrível trabalho. Mas foi exatamente do dia em que acabou as coisas, né? Então, ali a lição, né, de que Deus é o nosso, né, que ele provê aquilo nas nossas necessidades. E dali para frente, né, a minha visão do mendigo, com os mendigos, do com as homeless, necessidades, com as pessoas que precisam, passou por essa experiência dura que eu passei. Yeah. Né? Então, aí que tá o segredo, né? Eu acho que só quem vive esse negócio que vai saber. é que vai ter propriedade para falar. A gente só fala superficialmente, entende? É como eu disse, eu olho, o que eu sinto é pena, dó. Eu dou de dó. Eu também. Entende? De pena. Tipo, vem assim, pô, mas podia trabalhar, podia, mas ao mesmo tempo eu olho pra pessoa e falo, caraca, velho. É muito humilhante uma pessoa pedir dinheiro. É muito humilhante. É muito entende? Eu me coloco no lugar e falo, cara, eu não daria conta de fazer um negócio desse. Se eu viesse pra uma situação dessa, como que eu me comportaria, entende? Será que eu... Você entende? Aí eu fico com muita dó. Eu dou. É 10 às vezes, é 20 então. Entende? Mas assim, você tá contando um negócio, você tá contando aí o seu... um das suas experiências, né, que você teve aqui na América. Quando a gente chega aqui, a gente tem muitas experiências desse naipe aí, né? E que são boas. São experiências boas porque elas vão moldando a gente, né? Certo. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma convicção muito grande que eu ia dar certo, né? Vou dar certo, tipo, porque o meu contexto no Brasil não era tão ruim, assim. Eu saí do Brasil, eu trabalhava, era fichado na empresa, então não tinha um contexto muito ruim para vir para os Estados Unidos, não. Minha história de vir pra cá é outra coisa, assim. Eu costumo dizer que eu fui igual a Adão, né? Eu dormi lá no Brasil, acordei aqui. Acordei aqui na América, entende? Mas, enfim. E quando eu cheguei aqui, eu passei por situações igual essa. Tipo, situações de precisar de ser ajudado, né? Porque você chega e você é um baby, né? Você não sabe nada. Exato. Você precisa de orientação e tal. Essa questão de ajudar ou não ajudar sem questionar e sem julgar, né? Sim. É difícil. Mas aí também chega na história do Fábio, que é complicada, né, Fábio? A história de você ajudar a pessoa e depois, entende? A pessoa fica ali, não vai. Não desenvolve, né? Você deve ter tido exemplos assim, não? De ter ajudado e ver que a pessoa não fica ainda, permanece, né? Na mesma... Mas isso acho que é normal, da né? vida, né? Por exemplo, isso que você falou é bem exatamente o que aconteceu ao longo dessa história. Porque ao longo desses anos, né, nós ajudamos pessoas com várias coisas, em diferentes categorias. Sim. Né? Então, por exemplo, emprego, né, relacionamento, às vezes, né, pessoas não se deu com a outra, etc e tal. Né? Tem, por exemplo, já tirei muita gente da cadeia. Eu fui tradutor da corte daqui de Richmond, em Rykle. Então, era muita confusão. Eu fiz muito green card, muita ajuda de imigração. Já tirei gente da imigração, da cadeia da imigração. Então, tem várias categorias, né, de coisas que acontecem. Né? Que dá pra ajudar. Né? Graças a Deus, uma das coisas que a gente ajudou bastante, e eu parei um pouco por causa do meu derrame que eu tive no ano passado, era green cards, por exemplo. Eu fiz 227 green cards. Que é um negócio complicado de fazer, né? Preencher a papelada. É complicado de fazer. Complicado. Agora mesmo eu vou estar sentado no carro dando instrução de imigração para alguém, quando você estacionou. Eu cheguei. E são coisas assim que a gente já começa a aprender, mas tem os dois lados, como você falou. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm necessidades, problemas terríveis. Né? Agora eu estou lidando com um monte de deportação.
Tem muito caso de deportação. Por quê? Porque os brasileiros nunca vinham pela fronteira. Os brasileiros tiravam o visto e vinham como turista e aí ficava. Mas ele era documentado, ele tinha o I-94, ele tinha todas as condições. Era outro assunto, né? E a imigração tinha investigado ele, então ele não era uma ameaça. Então a imigração não vai atrás de ninguém por esse motivo. Agora nós temos um lote enorme de brasileiros que estão atravessando a fronteira, homens e mulheres. Né? E então os problemas modificaram um pouco, mas tem esse lado que você falou. Tem essas pessoas que a gente, por exemplo, tem um caso muito interessante de 2 brasileiros, né, que brigaram e saíram na pancada e a polícia pegou e levaram para a cadeia por causa de ferramenta. Não. Né? Por causa de ferramenta. Um emprestou ferramenta pro outro e não sei o que, e aí para lá, e deu confusão. E aí a pessoa me liga, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, uma coisa assim. Me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não. E aí você fala assim, mas o que aconteceu? Aí vivemos toda a história e a pessoa tinha, a vizinha estava vendo a briga dos dois, o brasileiro foi lá bater na porta da casa do outro, para pegar a ferramenta de volta, sei lá, alguma coisa assim. E ela viu o argumento e o cara ameaçando, assim, né, de bater no outro, e ela chamou a polícia na hora. Sabe onde que era o condomínio? Meia quadra da delegacia. Olha. Daqui de Henrico County, da polícia. Ali na região ali naquela região da Perla, ali, Perla, perto ali do... E, rapaz, a polícia chegou, acho que em 15 segundos, apareceu lá, levou o camarada preso. E aí, né, eu recebo a ligação para ir ajudar o cara. Ajudar o cidadão. Né? Não deu 2 semanas, a mesma coisa. Mesma briga, com sangue quente, né? A pessoa com, né, aquela coisa, o pavio todo. Então você tem muito esse lado. Né? Você tem o lado dos chamados os repeat offenders, né? Os caras que tem aquela sempre a mesma coisa. Né? Por exemplo, você quer ver, eu dar um caso clássico para você, né? Multa. A pessoa vai para corte, né? Marcão, preciso de ajuda aí, vou para corte, o caso tá feio, não sei o quê, me pegou sem carteira, etc e tal. Mas essa é a 5ª, 6ª, 8ª multa do cara. Por speed não limit. Aprende, né? E por speed limit. Né? E aí você fala assim, meu amigo, você tem que tirar esse pé. Né? Assim, é verdade. Então, quer dizer, você tem essas repetições. Né? Aqui na América, uma das coisas que a gente mais aprende é que a lei funciona. Funciona. E ela te aciona. Funciona e aciona. Não tem como você... Se você sair fora, você é fugitivo. E você se criminaliza muito rápido aqui, né? Então tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Então, esse ponto que você falou é verdade. Não só tem aquelas pessoas que realmente têm a situação, que merecem, você compadece, né? Com a tua experiência que você passou, você fala, eu também passei, eu sei como é que é, né? E também tem aquelas pessoas que realmente precisam, não é? Aprender um pouquinho com a experiência, né? Mas se eu puder dar um exemplo para você, se eu pudesse deixar uma mensagem para o brasileiro aqui, seria... Nesse mundo das experiências, das necessidades da coisa, qual seria a única coisa que eu poderia deixar com os brasileiros nesse parâmetro do aprendizado, com os erros dos outros, com os nossos próprios erros? Né? Eu diria que o número 1 aqui da América hoje, sem sombra de dúvida, é dívida. É o problema que mais desestrutura o brasileiro. E é uma parte que ele mais tem dificuldade, porque como ele às vezes não teve a oportunidade de ter o que ele tem hoje, graças a Deus, o trabalho dele, o esforço, onde ele foi, lidar com a dívida é o ponto mais crítico. De todas as pessoas, eu tenho mais de, sei lá, quantas mil pessoas que já passaram, e sempre gira em torno desses assuntos, né? Excesso de gasto, excesso de dívida, excesso de compromisso, excesso de coisa. E aquilo começa a desestruturar a família, depois desestrutura o casamento, aí desestrutura os filhos e tudo mais. Então, eu acho que o veneno número 1 aí, dessa história, às vezes é o próprio brasileiro. São eu mesmo. É comigo mesmo o problema. Então, o que você falou é muito importante, porque você tem esse lado daqueles que estão... não aprenderam com a lição, aqueles que realmente já têm a lição e precisam dela, mas tem uma outra que é mais, às vezes, coisas que nós mesmos construímos desnecessariamente e a gente acaba pisando no próprio buraco que a gente cava. Verdade. Esse é um ponto que eu acho que
Às vezes dói. Você não acha que a gente fica um pouco meio ambicioso quando chega nesse lugar aqui? Tipo, você chega no lugar e você começa a dar uma olhada e você começa a ficar um pouco meio... Olha, eu acho que sim. A sua pergunta é muito boa porque ela é bastante aplicada. Você pode aplicar em qualquer pessoa. Porque se as pessoas... Antigamente as pessoas vinham muito para a América assim, por motivos de relacionamento. Né? Teve um problema com o relacionamento, queria fugir daquele relacionamento e vinham para casa por motivos de relacionamento. Né? Não, se separou da pessoa, não quis mais, estava sofrendo, estava doendo, não dormia à noite, enfim, mais. Tinha pessoas que saíram de lá por problemas financeiros. Perdeu o emprego, não conseguia pegar outro de novo, era formado e não conseguia reconhecimento, e aí vinha por causa... Então são vários motivos porque as pessoas vêm para cá. Mas o interessante é que a experiência econômica do poder aquisitivo que você pode ter ao longo do tempo aqui na América é um que o Brasil dificilmente oferece. São poucas pessoas, não é tanto no Brasil que oferece. Como aqui, uma pessoa aqui que vem chegar para fazer faxina, ser mecânico, fazer qualquer coisa, pintura, enfim, ela pode ganhar muito dinheiro. Ela pode se dar muito bem, ela pode ser muito bem sucedida. Né, as pessoas falam aí, postam em Instagram, a gente vê por aí férias aqui, férias lá, viajando pra cá, tá no Havaí, tá não sei aonde. Ele nunca nem sonhou com essas coisas. É verdade. Né? Verdade. Então, como é que o brasileiro administra isso de maneira sábia? Para proteger o patrimônio da família, para não entrar em buraco, para não cair em geladas, né? Que às vezes aí vem um processo aí com uma pessoa que um funcionário que cai de um telhado que está instalando o roof, acabou. Pronto, já era. Acabou. Não tinha seguro, não tinha problema. E aí é que o brasileiro às vezes se envolve em coisas que é desnecessária. Por exemplo, se o brasileiro vive aqui na América, uma coisa que a gente aprende logo cedo é que você estando na América, você tem que viver como americano. Eu não sou contra construir o Brasilzinho no meio de Richmond, não é? Assistir a Globo e tudo mais. Cada um sua escolha, mas quando você está aqui na casa dos outros, certo? País deles, com as regras deles, com as leis deles, é bom que a gente esteja ali dentro daquele parâmetro para a gente mesmo não cair na armadilha do inimigo aí de que todas as coisas, né, são permissíveis. Não são. Aqui na América, quando você encara a lei, eu já tive o desprazer, e tenho histórias assim tremendas para contar sobre esse assunto, de ir em cadeia de imigração, em que as pessoas estão indo lá de alaranjado, algemada na cintura e nas pernas, para ter uma audiência com o juiz, antes da deportação ou antes da cadeia. Gente, é coisa que corta o coração em 10 pedaços. Porque a pessoa ontem estava ali trabalhando coisa e hoje ela está ali. E eu tô olhando para aquele... Cara, eu não aguento de ver essas coisas mais. Sabe? Eu até falei para minha esposa, isso não faz bem pro coração. É uma experiência terrível. Né? Eu não desejo para ninguém essas coisas. Mas como é que o brasileiro pode se isolar desses males? Né? Essas coisas ruins, né? Multa e tudo mais, e problema de licença, né? Não ter registro do negócio, do business, e a coisa começa a engrossar depois. Gente que começa a fazer declaração do imposto de renda pro dinheiro que ela te deu e ela não te contou que ia fazer isso. Tem tantos casos desses tipos de coisas, né? Que às vezes a gente podia evitar. Acho que essas coisas assim que levam a gente pro mau caminho. Seguir as regras, né? O negócio é seguir as regras. Paz, eu acho que deu, né? Acho que se a gente continuar aqui, a gente ainda vai ainda mais umas 2 horas. Mas bom, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho aqui da sua empresa. Você deixou o cartão para mim aqui, ó. Freddie Mac. Fred Mac. Quase é uma alusão ao Fred Mercury, né? Freddie Mercury. Ao Queen, né? Queen, que era uma banda que eu escutava muito né? quando... Mas me fala um pouquinho da sua empresa, o que é essa empresa, o que ela faz, o que vocês vendem. A Freddie Mac é um agregador de propriedades. Né? São 2 aqui na América
que são chamadas GSEs, né? Government Sponsored Enterprise. É um negócio que foi patrocinado pelo governo e iniciou já há mais de 70 anos no passado com a Fannie Mae e depois a Freddie Mac apareceu, questão de 40 anos atrás, para dar uma certa competitividade, né? Para tirar aquele aspecto unitário das pessoas, da empresa. E o objetivo da empresa é prover para o mercado liquidez, é prover habilidade para as pessoas de comprar uma casa própria. Todo mundo aqui sonha com casa própria, né? Não sei se vocês têm as suas casinhas próprias e tal, mas é um sonho do americano e é um sonho que está aberto para todo mundo, inclusive para o estrangeiro. E essas empresas, elas agregam propriedades em altíssimas quantidades, né? E a nossa empresa é a segunda no mercado. Eu trabalho para a segunda, não para a primeira. A primeira é a Fannie Mae, lá no cinturão de Washington, que fica no estado de Virgínia, ao redor da 495. Uhum. E a minha empresa também está lá, só que de um outro lado. E eu trabalho para essa empresa. Eu gerencio a parte de risco de uma das divisões, das 9 divisões da empresa. Entendi. Então, o que vocês fazem é vocês compram uma certa quantia de propriedades para depois vender, para depois passar para Não, nós mantemos. A gente mantém as propriedades no portfólio da empresa. Então, por exemplo, os programas que a gente habilita, o mercado primário, que é onde as pessoas lidam com corretores, com vendedores, enfim, essas pessoas, é ditado pela empresa. Então, por exemplo, olha, nós queremos casas de tal valor, pessoas que tenham tal emprego e tal. Então a empresa dita essas regras. E aí as pessoas dos bancos, dos thrifts, dos empréstimos, das mortgage lenders, dessas companhias, eles vão oferecer no mercado aquelas propriedades que está na sua... Exatamente, que está sob a direção da que a empresa quer comprar. E a empresa tem um compromisso com o governo de fornecer propriedade da melhor forma possível. Das pessoas que têm o menos dinheiro possível e das pessoas que tiverem mais dinheiro possível, no valor mais acessível possível e até o limite determinado. Então, dentro desse parâmetro, não é que a empresas como essa empresa que eu trabalho e tudo mais, ela fornece um balanço no mercado. Ao invés de o pessoal que quiser ganhar sempre dinheiro, mais dinheiro, domina, não. Essas empresas, elas mantêm um equilíbrio no mercado porque elas oferecem coisas tão boas, que é mais arriscado, né? Mas que as outras não conseguem combater. Então tem esse efeito assim de buffer, esse efeito assim de equilibrar. Ela compra uma quantidade maior porque daí ela tem a condição de fazer o melhor preço, no caso. Exato. Ela tem a condição de fazer o melhor preço e ditar para o mercado quais são as coisas que são mais atraentes. Porque se uma empresa quiser cobrar mais caro, ela vai ter que competir com essa empresa que está sobre a liderança do governo. Ela não é governamental, mas ela está sobre a obediência do governo. Tá, mas aí para chegar numa casa dessa, você chega através do seu banco ou através do banco? Através do banco? Através do banco. O banco oferece produtos que a Fannie Mae, a Freddie Mac... Entendi. Então vocês têm... Provavelmente, então, vocês devem ter uma quantia, ou você deve ter alguns bancos trabalhando junto com vocês? Ou todos os bancos estão... Todos os bancos estão aptos a oferecer isso? A maioria dos bancos, eles sempre querem estar associado com essas GSEs, chamados GSEs. É uma opção, né? O banco sempre vai te dar essa opção. É uma opção. Pra você dar porque a outra opção do banco é colocar o próprio dinheiro. E para eles é risco. Então eles pensam assim, bom, ou eu financio, eu dou uma casa... pro Fábio, né? Ele é aprovado para ter uma casa própria. Eu posso dar o dinheiro para ele e sofrer o risco de ele não me pagar, ou eu posso dar o empréstimo para ele e vender para a Freddie Mac e ela que lida com o problema. Então, agora então ficou um pouco mais claro. Quer dizer, então, que a sua empresa, ela basicamente compra o financiamento... Ela compra o financiamento da pessoa que oferece o financiamento. Entendi. Então, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas que vão estar assistindo a gente aí, né? Elas vão ver que as pessoas que muitas pessoas que compraram as casas, né? Elas compram a casa, tá pagando pro banco, pro Bank of America, ou pro Wells Fargo, né? Tá lá pagando, daqui a 2 meses vem uma cartinha e fala assim, agora você vai mandar o dinheiro para cá. Mas quem que faz essa negociação? Exemplo, uma pessoa comprou a casa, exemplo, eu comprei uma casa. Certo.
Comprei pelo banco. O Banco of America foi lá, me emprestou o dinheiro, eu fui lá e comprei a casa. Estou pagando pro banco. Se eu quiser me desvincular do banco e passar para Fred Mac esse negócio, se eu quiser encerrar com o banco e continuar com vocês, é possível? Esse trâmite é feito entre os bancos. Entre os bancos, Porque, veja bem, quando você compra uma casa, você faz uma coisa que geralmente faz parte da lista de documentos que você assina, que as pessoas às vezes não percebem, né? Elas vêm lá em casa, às vezes, justamente fazer essa pergunta. Que é uma das coisas, é o assignment de título. Então, veja bem, a propriedade, digamos assim, que... Vamos fazendo um exemplo. Você comprou a casa e eu fiz o financiamento para você comprar a casa. Dentro dos documentos, você assinou um documento chamado Assignment of Title. Então, esse título, Assignment, significa o seguinte: o dono, que é do empréstimo, pode passar para outro empréstimo sem a sua interferência. Ah, entendi. Então, é por isso que as pessoas às vezes ligam para mim fazendo a pergunta, foi receber essa carta aqui, agora é outra coisa, o que eu fiz, tem alguma coisa errada? Eu falei, não, isso é normal, você vai continuar pagando do mesmo jeito, só que para outra pessoa é o mesmo valor, a mesma coisa, não tem nada, os documentos não alteraram. Então, isso é um negócio entre você e o banco. Entre o banco. Coloca mais ou menos assim, só pra gente entender Brasil. Um exemplo, eu financio um apartamento pela Caixa Econômica, que é o banco. Um exemplo, R$100.000, com a taxa de juro não importa. Vamos supor que eu vou pagar ao longo do financiamento 150 mil. Certo. Aí a sua empresa chega para a Caixa Econômica e compra da Caixa Econômica o direito de receber de mim. Aí... Exato, só com uma pequena variação. Geralmente é a Caixa Econômica que vai atrás da nossa empresa. Entendi. Ela que quer vender. Porque ela que quer vender. É porque o risco é dela, né? O risco é dela. Então a sua empresa que compra o risco, no caso. Então, o que acontece? E ela compra bem mais barato, é isso? Por exemplo? Ela devolve o dinheiro, por exemplo, igual ele fez a pergunta ali. Ele pagou 100 mil na casa. Então a Caixa Econômica vai receber 50 mil ao longo de dos juros. Anos, né? Vai receber 50 mil de juro. Caso a Caixa Econômica, depois de um ano, fale assim, cara, eu não estou me sentindo muito seguro com o Fábio, entendeu? Pode ser que mais para frente esse camarada me deixa de pagar, me dá um calote e tal. Vou vender esse financiamento para empresa X. Certo. Essa empresa X, ela simplesmente devolve os 100 mil para a Caixa Econômica ou ela paga um pouquinho mais? Não, ela compra a dívida inteira no nível em que ela está. Então, por exemplo, se uma empresa captou o pagamento da propriedade por 10 anos e ainda falta 20, que são num empréstimo de 30 anos, eu vou comprar aquele loan só com o balanço dos 20. Entendi. E tenho a possibilidade de receber os juros e os extras num pagamento. Mas referente aos últimos 20. Referente só aos últimos 20 anos. É uma dívida, né? Referente ao saldo devedor. O saldo devedor. O que foi pago já foi pago. Foi pago. Entendi. Bacana. No Brasil, será que tem isso? Eu nunca ouvi falar. Olha, eu não conheço, porque eu não tenho experiência no mercado do Brasil, né? Mas o mercado de imóveis na América... É muito comum. É muito comum e é muito forte, porque os investidores, por exemplo, a Freddie Mac, a empresa que eu trabalho, ela vende ações no mercado. E os investidores falam assim, bom, se eu for, por exemplo, hoje quanto é que está o juro do mercado imobiliário normal? Vamos chutar 4%, certo? De juros. Quanto é que o Tesouro Nacional está dando de juro num empréstimo equivalente, no mesmo período equivalente? 0,5%. Você fala no Brasil? O juro no Brasil? Aqui, né? Não. 0,5%, 1/4%. Não é bom. Então, o mercado hoje, a pessoa vai lá e fala assim: o imobiliário está muito melhor. Ao invés do Tesouro Nacional, pegar um Treasury, eu vou investir na Freddie Mac, que está me dando 4%. A empresa que está menos os descontos, lucrando mais. Lucro. Mas é mais risco. Porque o Tesouro Nacional nunca defraudou ninguém. E uma casa alguém pode deixar de pagar. Então, quer dizer, você tem esse balanceamento de risco em todas as opções, em todas as possibilidades. Né? Mas com o mercado aquecido é bom, né? É uma beleza. Porque o risco é muito pequeno, né? É muito pequeno, porque as casas só sobem de valor.
É o problema agora da Flórida. A Flórida agora tem um probleminha de bolha. Porque... Então, é isso que eu ia perguntar. Veio uma bolha aí também, já era, né? Não, porque na Foi o que Flórida- aconteceu com você, né? No foi, seu emprego, até você perdeu o exatamente. emprego. Foi Quando eu foi perdi nisso? emprego, porque eu vendi minha casa, eu comprei minha casa por 200 e tantos mil, e era uma casa grande naquela época, né? Uhum. E eu vendi ela por 400. Não deu 6 meses, 8 meses, pum, explodiu tudo. O cara que comprou perdeu 150 mil, porque ela nem pelo valor que eu tinha comprado antes estava vendendo para mais baixo, porque ninguém queria comprar casa. Nossa. O mercado ficou estarrecido. Totalmente Entendeu? desestabilizado. Por exemplo, não sei se o pessoal que trabalha com carro aí notou que o valor do carro usado aumentou. Demais. Depois da pandemia. Por quê? Demais, aumentou. A produção começou a cair por causa do Covid, isso aqui. É. Então é esse efeito, né, de ação e reação, né, que Você acha que vai vir uma bolha? Você acha que pode eu acho que acontecer a de bolha novo? já está aí, ela só está faltando mostrar a cara feia dela. Já. Esse é um assunto interessante, né? Eu tive uma reunião na NBA, né, na Mortgage Bankers Association da América, lá em Washington, né? Questão de algumas semanas atrás, foi antes do ano novo, acho que foi em novembro, por aí. Uhum. E eles estavam pensando, né, com as lições tiradas de 2006, né? Porque meu artigo foi rejeitado. Não deixa publicar. Tem outra história interessante. Quando eu entrei na Freddie Mac, eu não sabia, desconhecia, totalmente ignorante desse assunto, Uhum. que a queridinha, a Darling da Freddie Mac era a Countrywide, que era a companhia que eu estava citando no artigo que eu tinha escrito. Eu fui chamado com 3 semanas de emprego, que eu tinha entrado lá, né? Eu fui chamado na sala do vice-presidente para ter uma conversa. Eu falei, acho que vai ver que ele vai me dar um bom dia, vai ver se me cumprimentar, né? seja bem-vindo e tudo mais. Passou o sabão. Mas ele chegou para mim e falou assim, olha, Marcos, e tal, eu sei que você é muito envolvido lá com a NBA e tudo mais, e ele polidamente me pediu para não publicar. Por quê? Porque a queridinha da Freddie Mac naquela hora era a Countrywide. A Countrywide hoje faliu, né? Ela fechou muito, né? E mas ela tinha mais... o pessoal brincava que ela tinha mais lojinha de fazer mortgage para as pessoas do que 7-Eleven, né? Essa era a piada, né? E ela faliu violentamente, né? E foi um terror, né, que aconteceu, né? Então, acredite realmente que a cara feia da bolha tá por aí. É por isso que é interessante você ver o comportamento das casas aqui em Richmond, é bem mais tranquilo do que na Flórida. A Flórida Tá subindo. tá na vertical. Mas isso é um perigo, né? Porque se cai, meu amigo, cai com as 4 rodas. Pra lascar Geralmente o cano. nunca é bom essas bolhas, Não. né? Mas então tá beleza. Então, Marcos, cara, obrigado por você ter vindo aí trocar uma ideia com a gente. Provavelmente a gente vai te chamar você de novo, porque não deu pra... Acho que eu não muito deve ter assunto. falado 1% dos seus 40 anos aqui na América. Deve ter muita coisa ainda. Tem muita história dos Muita história brasileiros pra contar. né? Mas eu te agradeço por você ter vindo aí trocar uma ideia com a gente. Foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Deixa nos comentários. E se tiver alguma pergunta também pro Marcos aí, Pode fazer. manda ver. Deixa pra gente nos comentários aí. E é isso aí. Tá bom? Olha, foi um prazer, foi Você todo pode- meu. Muito gostoso aqui bater papo com vocês. Muito Né? Queria agradecer aí pelo convite e dizer aí para os brasileiros que, apesar de ter tido problema de saúde no ano passado, ter reduzido um pouquinho, meu telefone está sempre aberto. Né? Ele toca todos os dias, né? Com pessoas fazendo pergunta. Né? E a gente, Eu posso né, colocar seu telefone pode aqui? colocar, a Sim, gente não vou tem, colocar. com o maior prazer. Vou a gente deixar aqui atende as no- pessoas. Aquilo, Isso que é eu não, bacana. Vou deixar no aquilo que eu rodapé. não souber, eu vou tentar achar alguém que saiba, né, para ajudar. E para tentar fazer aqui, quem sabe, a nossa cidade um ambiente um pouco mais gostoso aí para todo mundo. Né? Maravilha, maravilha. brasileiros. Essa é a nossa intenção. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu tô muito feliz porque eu tô vendo que lá vai de novo. Tipo assim, eu tava sentindo falta de brasileiro aqui. Ficou um tempo. A gente passou por um tempinho que assim, tipo, 2014, 2010, mais ou menos. Ali, parece que deu uma minguada, né? Deu, né? Agora lá vai. Parece que as pessoas estão retornando, pessoas novas estão vindo, né? Então, acho que a comunidade vai crescer. Tomara e- que a gente
E eu espero Essa que tenha outros brasileiros ainda avance. que ajudem os nossos brasileiros, né? Porque a gente que já está aposentando, né? Já tá Tem o ficando... Marcos, né? Tem o Marcos. Rapaz, eu tô. Desculpa, vou. Não, pode falar, pode falar. Brinca, assim, mas já não te falaram que você é a cara do Silvio Santos, velho? Você Já, parece o parece único Silvio mesmo. Santos, cara. Rapaz, eu tenho vários grupos de estudos bíblicos, né, na semana, né? E tem dias que eu tenho 2, né? Me falaram assim essa semana, né? Mas você é a cara do Silvio Santos, mas agora eu vou falar, já que você perguntou, eu vou te contar, não é? Eu estudei em São Paulo, né? No Luswell, era um colégio adventista lá em Moema, que era do meia quadra da igreja, né, onde eu frequentava, não é? E na minha classe, não é? Estudava a Cíntia Bravanel, a filha do Silvio Santos. E a Helena, que era a outra adotiva, ela estava num outras coisas. Mas tinha ali vários artistas e tudo mais naquela escola. E uma vez a Cíntia me convidou para ir numa festinha de aniversário, né, na casa dela. Lá na casa do seu Silvio. Você imita, você deve imitar o Silvio Santos, Rapaz, que a voz olha, parece, eu vou dizer né? uma coisa pra vocês. A voz parece, a Toda voz. vez que eu conto essa história, eu fico vermelho que nem um peru. Rapaz. Mas olha só. E eu tinha lá, e tinha vários artistas lá naquela escola. Era uma escola que era um sistema que não era só adventista, mas ele era americano. Então a gente entrava ali 8 horas da manhã, saía 3:30 da tarde. A gente almoçava na escola. E era tudo fechado e tal, com um negocinho bem assim. E ela me convidou para esse aniversário. Não sei o que eu fiz, cara. Eu tava assim com. Eu não sei, deu um tilt, alguma coisa. Eu cheguei na festa 2 horas antes do começo da festa. Eu não sei porque eu achava que era 6 horas, a festa era às 8. E era aquela 8 de brasileiro, né? Que começa às 9h15, 10. né? Verdade. E eu subi e tal, coloquei isso, estacionei a moto e tal, não sei o que, subi assim na casa dele, e aquela casa que parecia um retângulo lá no Jardim Europa, não sei onde que era. E aí eu tava lá sozinho, né, cara? Não tinha celular, não tinha nada naquela época, né? Que você ficava rodando os dedos, né? Rapaz, daqui a pouco, o seu Silvio vem vindo assim, ó, com a chinela, sandália havaiana, shorts, aquela camiseta meio abatida, né? Eu falei, não. Passa reto, não tô aqui. E ele vem e para na minha frente, rapaz. E fala assim, né? Mas quer dizer que você tá aqui, né? O que você veio fazer aqui? Quem é você? Rapaz, começou a me dar aquele revertério por dentro, rapaz. Eu, garoto, não sabia o que fazer, né? Rapaz? Eu falei assim, meu pai do céu, Silvio, você falou comigo. Eu falei assim, olha... Seu Silvio, a Cíntia me convidou para vir aqui, né? No aniversário dela e tal, não sei o quê. Mas o que você quer com a minha filha? Ele falou. Brincalhão, né? E ele começou a pegar no meu pé e dar risada. Aí vem o Lombardi fazer Silvio, para de pegar no pé do menino. Foi o que me salvou, cara. Lombardi. Porque eu tava ali com o meu intestino já torcendo, eu não sabia, eu queria ir embora daquele lugar. É sim. Entendeu? E ele Santos é uma começou a me figura, interrogar, rapaz. Parecia. Acho que foi por isso que eu me preparei para ir na delegacia da imigração para ajudar a turma. E depois O daquele Silvio dia eu gelei. é um grande homem, né? O Silvio é um É, o cara. Silvio. É um cara espetacular. Mas é isso aí. Mas você parece mais com ele, viu? Na hora que ri, então, né? Falaram isso pra mim essa semana. Quando ri, Lembrei então, dessa vai ficar história. igual, cara. Lembra mesmo. Mas é isso aí. Mas, ô Marcos, obrigado mais uma Obrigado vez a vocês, por ter foi um vindo prazer. trocar ideia com a gente. Espero que você volte. E é isso aí. Deus quiser. Beleza? E Anônimos, like, comentário. E até a próxima pra vocês aí. Valeu. Então é isso aí.